Olá, seja bem-vindo ao Legal e Atual, o programa da TV Assembleia que mergulha no universo jurídico e nos temas do nosso dia a dia. Aqui abordamos questões de direito com profundidade, mas de um jeito acessível, pensando em toda a sociedade. Os temas aqui tratados, sempre atuais, são analisados e debatidos com especialistas e personalidades. No estúdio, a entrevista desta semana é com José Eulálio Figueiredo de Almeida, imortal da Academia Maranhense de Letras Jurídicas, juiz de direito, professor universitário, escritor e compositor. E o nosso assunto será literatura. O Legal e Atual está no ar. Belo de se refletir. Outro dia me disseram que o amor nasceu aqui, saiu de trás do sol, com um jeito de guri, tanto novo como leve. O amor nasceu aqui, saiu de trás do sol, com um jeito de guri, tanto novo como leve. O amor nasceu aqui. No programa de hoje, como falamos no início, a pauta é literatura. A literatura é a arte da palavra, e ela mesma, assim como a língua de que se vale, é um instrumento de comunicação e interação social que cumpre o papel de transmitir os conhecimentos e a cultura de uma comunidade. A literatura está vinculada à sociedade em que se origina, assim como todo tipo de arte, pois o artista não consegue ser indiferente à realidade. As obras literárias são resultado de um conjunto de fatores, das experiências do autor, sua personalidade, seu universo interior, sua relação com a sociedade e as pessoas que o circundam, suas ideias, enfim. E para falar sobre este assunto tão bom e significativo, eu tenho a satisfação de conversar hoje com José Eulálio Figueiredo de Almeida, imortal da Academia Maranhense de Letras Jurídicas, juiz de direito, professor universitário, escritor, compositor e uma pessoa que eu posso chamar de meu amigo. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado, doutor Sérgio Muniz. Você também é um professor, um grande leitor das obras e divulgador de ideias. Eu fico imensamente grato e agradecido com o convite para estar hoje aqui debatendo sobre, principalmente, literatura maranhense. Professor, e eu só vou explicar para vocês, literalmente, ele foi meu professor na UFRA, por isso eu o chamo carinhosamente de professor. Professor, o senhor é oriundo de São João Batista, cidade da Baixada Maranhense. Como foi essa sua vinda para estudar na capital? Bom, eu sou filho de uma família numerosa, meus pais tiveram 12 filhos e a família foi crescendo. E meu pai com a minha mãe, preocupado com a educação da gente, primeiro mandou os mais velhos na frente. E eu, como era um dos mais jovens, fiquei, e no ano de 1963, meus pais resolveram definitivamente mudar para São Luís, porque a maioria dos meus irmãos já estavam aqui, morando em pensionatos, em casas de parentes, e segundo eles, a despesa era dupla, uma despesa lá em São João Batista e outra aqui. Então, com muita coragem, os dois vieram, e meu pai, como era comerciante já em São João Batista, ele conseguiu comprar um armazém ali na área do Centro Histórico, mais precisamente no bairro do Desterro, colado ali com o bairro onde hoje fica o chamado Projeto Reviver, que é a Praia Grande. E aí, ele montou, na parte superior ele fez a moradia, e na parte inferior ele fez o armazém dele, o comércio, vendia a grosso e a varejo. E aí, com isso, na época, o ensino básico, desde a alfabetização até o segundo grau e o superior, era público. Porque com uma família numerosa, meu pai não podia pagar a escola particular. Então, todos nós fomos para a escola pública, desde da alfabetização, como eu estou dizendo, que era o famoso jardim de infância, até a universidade. Então, tanto eu quanto todos os meus irmãos nos formamos, apesar de termos morado lá até em 1977,
no bairro do Desterro, que era um bairro discriminado, porque ali ficava a zona do Baixo Meretrício também, e ali havia um grande comércio de drogas. A famosa diamba, na época era chamada diamba, a maconha, né? Era a cannabis. Exatamente. Cannabis sativas lineu, né? Era a droga mais comercializada naquela época, porque tinha um tráfico muito grande no meio, onde tem prostituição, tem uma opção de outros agregados. Exatamente, jogos de azar e tal. A polícia sempre dava a batida, mas nem eu, nenhum dos meus irmãos e nenhum dos nossos contemporâneos fomos para a prostituição ou então para o mundo da bandidagem. Todos nós nos formamos e estamos aqui. Glória a Deus. Começo a chegar à conclusão que essa sua ligação com a parte de compositor, de sambista, vem dessa sua origem no berço cultural de São Luís, que é Madre Deus, Desterro, Projeto Reviver, enfim. Mas antes, como foi que o direito entrou na sua vida? Como foi que surgiu essa opção por fazer direito? Olha, eu estudei no 2º grau na Escola Técnica Federal do Maranhão, porque na época... O famoso ETEMA, antigo ETEMA, hoje IFMA. Na época, você, quando terminava o ginásio, fazia um concurso de admissão para entrar no 2º grau, para ir para a escola pública. Aí eu fiz eu estava bem preparado na época, fiz um bom ginásio, e eu fiz para o Colégio Agrícola e para a Escola Técnica Federal. Fui aprovado. Aliás, ETEMA, a gente chamava, era o Bacelar Portera, que é a Escola Técnica Estadual. Lá chamava só de Escola Técnica Federal do Maranhão, ETFMA. E aí, eu fui aprovado, como eu disse, no Colégio Agrícola e na Escola Técnica. Optei pela Escola Técnica porque ficava mais próximo da minha casa, no Desterro. E o Colégio Agrícola era interno. E eu tinha uma ligação muito forte com meus pais, por ser um dos mais novos, e eu não queria ficar a semana toda lá no Maracanã, onde funcionava o Colégio Agrícola. Aí eu optei pela Escola Técnica. Na Escola Técnica, quando eu cheguei, eu dei de cara com 2 grandes maestros, o João Carlos, pai de Alcione. Pai de Alcione. Né, que era maestro da banda de música, e o seu Manuel, que era maestro da banda marcial. Então eu tinha 2 bandas... E da Escola Técnica era boa, hein? Rivalizava com a do Maristas. Exatamente. Aí eu tinha 2 bandas para escolher, a qual eu deveria me consociar. Naquele momento, nada passava na minha cabeça sobre músicas, só estudar e ir para a faculdade. E aí eu fui tocar na banda marcial, né? Eu tocava tarol. Tarol que chama de caixa, né? Aí desfile e tal, aquela coisa toda, aquela empolgação. E aí, quando eu terminei o 3º ano científico, naquela época, quer dizer, eu fiz um curso técnico, não tinha nada a ver com a área do direito, mas eu tinha essa... Qual foi, por curiosidade? Mecânica. Fiz o curso de mecânica. Lá tinha eletromecânica, agrimensura, estradas, eletrônica e química. Mas edificações. Edificações, exatamente. Aí eu fiz mecânica, mas quando fui optar pela carreira profissional mesmo, superior, eu fiz direito. E aí entrei na universidade e me encantei com o curso de Direito. E logo, na própria universidade, surgiu um concurso para monitoria, né? E eu fiz a prova, fui aprovado e ali, já como aluno, eu era monitor da disciplina de processo penal, já dava aula para os alunos mais jovens. Quando o professor faltava, aplicava a prova e tudo mais, a regra era essa. E depois, em seguida, quando eu me graduei, o primeiro concurso público que teve para professor da Universidade Federal, eu fiz e fui aprovado também. Na época, não se exigia que para fazer o concurso a pessoa tivesse mestrado ou doutorado, como hoje se exige. Bastava ser graduado, né? E eu era graduado e uma banca com professores constituídos fora, e nós conseguimos, pela glória de Deus, pela honra de Deus, ser aprovado. Entrei muito jovem na Universidade Federal do Maranhão. Este ano eu faço 39, no ano que vem faço 40 anos como professor. Estou pensando em
sair, aposentar e ficar só escrevendo mesmo, né? Porque a docência, né? O magistério é muito bom, muito bonito, porque você também aprende ensinando, mas chega um momento que cansa um pouco, né? Os tempos são outros, né? E eu preciso também cuidar um pouco de mim, viajar um pouco, aproveitar a vida. Fiquei viúvo, não é? Não que eu não viajasse quando a minha esposa estava viva ainda, porque poderia parecer egoístico de minha parte dizer vou viajar. Viajava muito com ela, mas eu estou viúvo há 3 anos. Inclusive jogando, né? Que o senhor jogava no time da magistratura. Faço parte da seleção da magistratura. Quando eu sou convocado, obviamente, eu vou, tendo tempo, né? Porque eu também tenho a magistratura que é prioridade. Nesse período de jogos fica suspenso, os juízes são liberados. Alguns que não são futebolistas ficam respondendo aí para não parar os trabalhos. E aí, então, nessa longa estrada da minha atividade como aluno e professor, já nos primeiros anos de formado eu comecei a escrever. Escrevi artigos e conheci um professor no Rio de Janeiro, chamado James Tubenlach. Ele era de origem judia e ele tinha um curso no Hotel Glória, Os Notáveis do Processo Civil e Processo Penal. E ele lançava uma revista no primeiro e no segundo semestre. Eu comecei escrevendo naquela revista como um profissional desconhecido, aqui do Nordeste, São Luís, do Maranhão, mas eu liguei a primeira vez para eles, eu vou mandar, ele disse, manda, eu vou ler e tal. Ele leu, gostou, publicou o primeiro, aí foi publicando. Depois eu fui me encorajando, escrevendo em outras revistas, e depois eu entendi, já dava palestras, de partir para escrever um livro. Aí eu escrevi o primeiro livro, eu já estava na magistratura, já era professor, porque eu entrei primeiro na universidade, em 86, depois em 91 na magistratura, e como juiz de Codó, da comarca de Codó, terceira entrância, aí eu escrevi o meu primeiro livro, que foi um livro chamado Suspensão do Processo e da Prescrição Penal. Porque o Código de Processo Penal foi reformado e foi editada a Lei 9.271/96, que deu um novo perfil para a questão da suspensão do processo criminal e da aplicação da prescrição, sobretudo em face de alguns réus que eram condenados e, sabendo disso, se evadiam. E aí, o processo ficava suspenso, mas a prescrição penal não. Aí ele se beneficiava e ficava impune, né? E aí, após esse primeiro livro, que se esgotou rapidamente, eu tomei gosto pela coisa e comecei a escrever, né? E a sua produção é vasta, tanto na área jurídica quanto nos outros campos correlatos, e até na poesia. Sim, exatamente. Aí, também, logo depois, já como juiz aqui na capital, escrevi o meu primeiro livro de poesias, né, que foi chamado Anatomia do Ser, lançamento, muito bacana. Depois, logo 2 anos depois, eu escrevi um outro livro de poesia chamado Milésima Face, né? E, em seguida, eu fiz a minha primeira composição musical em forma de marchinha, chamado Mensalão. Então primeiro veio a poesia. Depois a parte de compositor. Exatamente, E aí a parte de compositor apareceu, veio forte, sabendo-se que a música também é uma poesia, só que é uma poesia cantada. É uma letra e ela tem uma métrica diferente, parece, né? Tem várias melodias, depende da melodia, do ritmo, tudo isso, né? Da harmonia. A música tem tudo isso. As pausas, né? Os compassos, os andamentos, né? Os acidentes musicais, etc., bemol, a escala musical, você tem que ter mais ou menos noção daquilo. E aí já vai remontar à escola técnica com as aulas na banda marcial. Exatamente. As aulas na banda musical, lá, na banda marcial, melhor dizendo, eram aulas práticas. E aí, quando eu comecei a compor,
eu cheguei no meio de vários músicos e alguém dizia o seguinte: o tom aqui é Ré. Não, ali é Si. Aqui é Mi, é Dó. Aí, falando japonês com compositores exatamente. Aí eu fiquei, né, ficava ali na minha, né, eu tinha o meu intérprete que entendia bem, e aí depois eu me toquei, eu disse, não, eu não posso continuar frequentando esse ambiente musical sem saber o que é sustenido, o que é bemol, o que é dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Foi estudar esse tempo. Quais são os tempos musicais, 2x2, 2x4, não é? O que é harmonia, o que é andamento, o que é compasso, não é? Aqueles sinais que parecem uma escrita japonesa ou chinesa, né? Hieroglifo. Pois é. Aí eu resolvi estudar teoria da música. A teoria. Saber ali a batida certinho, olhar aquela escala musical e saber, não é, que tom era aquele, se era um semitom, não é, se era um sustenido. Professor, e dessa evolução, o senhor já teve marchinhas premiadas, sim, famosas. Sim, sim. E até samba-enredo. Sim, sim, sim. Fale um pouquinho sobre essas... Exatamente. A primeira composição que eu fiz, que foi a Mensalão, eu tive felicidade de aqui havia um grande canal de televisão que promovia um festival de carnaval. Eu inscrevi, o meu intérprete saiu muito bem, que foi a Mensalão, aquela história de dinheiro na cueca e tal, mala. E o cara do dinheiro na meia, ou era na cueca, na não é cueca. O líder do governo agora? Exatamente. E aí, esse Brasil e aí foi a primeira vez que eu concorri e essa machinha ganhou logo. Aí eu me empolguei, digo, não, vai dar certo isso. Aí continuei, depois eu fiz uma, que foi as pedaladas carnavalescas, que foi por Fantástico também. Eu lembro, tinha a bicicleta. 800 e tantas machinhas, só 5 foram escolhidas, e aqui do Nordeste só a minha. E essa machinha, ela foi pensada no momento que a Lava Jato estava no auge, que falava-se de pedaladas fiscais e tudo mais. Que acabou levando a retirada da Dilma do poder. Exatamente. E aí, quando a gente faz essa coisa, a gente não pensa em política, em coisa alguma. A gente pensa em dar alegria. Por quê? Porque existe uma característica maranhense de elaboração de machinhas que nenhum lugar do Brasil tem, que é exatamente o duplo sentido. Você colocar, por exemplo, nós temos aqui uma brincadeira de carnaval, um bloco chamado Máquina de Descascar Alho. Que os jornalistas têm uma dificuldade danada de representar na época do carnaval. Então, aí eu já fiz uma machinha para a máquina... Eu gosto da pausa que eles dão. A máquina de descascar alho... Exatamente. Então, aqui em São Luís, principalmente, nós temos essa facilidade de criação. E aí... Eu tenho transitado bem em todos os setores culturais. Por exemplo, sou autor de toada de bumba boi, sotaque de matraca, de orquestra, de pandeiro, sotaque da baixada, tá? Samba berrendo, samba romântico e outros estilos. A última machinha de carnaval que eu fiz foi agora e foi campeã do Festival de Carnaval aqui de uma emissora, que o título dela é Não é Não, que foi uma machinha que nós fizemos... Em homenagem à campanha que foi lançada... para conscientizar o folião de que brinque com respeito e responsabilidade para com a mulher, não é? E a machinha dizia assim... E eu escolhi uma mulher para gravar a machinha, porque era uma mensagem... de uma mulher para os brincantes. Olha aqui, preste atenção, o meu corpo não é corrimão. Se eu disser que não é não, por favor, não passe a mão. Muito entendeu? Bom. Então, esse aí é o refrão da machinha. Então, é a história de alguém que foi para o carnaval brincar. Chegou o mês do carnaval, eu vou para a festa me divertir. Não permito assédio sexual,
Fique sabendo, já te adverti, chegou, entendeu? Professor, veja que as coisas vão se intercalando. Uma campanha extremamente atual, voltada para a proteção feminina, e um dos seus livros trata exatamente daquele que teria sido o primeiro caso de feminicídio no Maranhão. E eu queria que o senhor guardasse na sua memória os dados sobre este livro, porque nós precisamos fazer um rápido intervalo, mas voltamos já. Certo. O Legal e Atual volta já. Estamos de volta com o programa Legal e Atual na TV Assembleia. O nosso convidado no estúdio é José Eulálio Figueiredo de Almeida, imortal da Academia Maranhense de Letras Jurídicas, juiz de direito, professor universitário, escritor e compositor. Doutor Eulálio, uma das suas grandes e reconhecidas obras literárias é aquele que trata daquele que seria o primeiro caso de feminicídio no Maranhão, que é o crime do desembargador Pontes Visgueiro. Fale um pouco a respeito dessa obra tão significativa. Certo. O que me levou a escrever essa obra, a primeira coisa que eu gostaria de dizer, assim como o crime da baronesa, é que eu já ali, no meu período universitário, eu vivia com a inquietação de ouvir essas histórias, mas eu nunca encontrei um livro que escrevesse essa história. Então, cada um dava uma versão. E aí, belo dia, eu fiquei com aquela inquietação dentro de mim. Eu tenho que escrever, eu tenho que pesquisar isso. E consegui, não é, tanto num quanto no outro caso, encontrar elementos do processo que tramitou na época. Porque o caso Pontes Visgueiro é um caso de feminicídio. O caso da baronesa é um caso de infanticídio. Exatamente. Vamos por partes, como faz o açougueiro. Vamos primeiro aqui no feminicídio. No feminicídio, então. Aí eu encontrei peças do processo do desembargador Pontes Visgueiro num sebo, em São Paulo, porque esse processo tramitou no antigo Supremo Tribunal Federal, que a sede era no Rio de Janeiro. Creio que com a mudança para Brasília, os autos se perderam. Foi Evandro Lins e Silva que fez um ensaio também sobre esse caso? Teve um jurista famoso que fez. Não. Eu vou lembrar, Evaristo de Moraes. Evaristo de Moraes. O primeiro dos Evaristo de Moraes, porque no nosso século teve o Evaristo de Moraes, que era advogado criminalista também, que era filho dele, né? Então, e o Evaristo de Moraes, ele era rábula. Ele advogava, mas não tinha formação na inscrição na OAB. Mas a OAB, o estatuto da época, permitia que rábulas advogassem. E aí, a partir daquilo que eu vi, que eu encontrei, inclusive tinha um advogado colecionador lá em São Paulo, eu fui no escritório dele, ele me deu mais uma parte, eu montei a história, consegui encontrar a decisão dos ministros do Supremo, consegui encontrar toda a investigação policial feita aqui sobre o caso, né? E aí eu montei a história. Porque a tese de defesa do desembargador teria sido a de que ele cometeu um crime passional. E também a tese dele... acrescido da insanidade mental, né? Eles utilizavam a expressão na época demência senil. Demência senil, porque nós não podemos dizer que o Pontes Visgueiro era um insano mental, porque nem ele, nem a defesa e nem o Ministério Público requereram que ele fosse submetido a um exame de insanidade mental. Não houve nenhum ficaria uma situação estranha, né? Nenhum incidente. Um desembargador insano. Nenhum incidente. Porém, vendeu-se essa ideia porque ele matou a Mariquinhas, ele tinha 60 anos de idade, ele era celibatário e ele tinha surdez completa, né? E se dizia que por todos esses fatores,
ele o fez em face da demência senil. Mas a demência senil, na época, eu fui estudar também, porque no curso de Direito nós fazemos a disciplina de Medicina Legal. Que eu não tive a oportunidade de fazer. O que na época chamavam de demência senil é hoje o que nós conhecemos como mal de Alzheimer. Então, não caracterizaria jamais. Exatamente, é pelo modus operandi e pelo iter criminis cometido por Pontes Lisgueiro, ele jamais seria um demente senil e jamais seria alguém acometido de Alzheimer. Por quê? Na verdade, o crime foi premeditado, né? O crime foi premeditado. Por quê? Porque após ele ter flagrado a Mariquinhas... Jovens, ele era uma moça que inicialmente de rua, que começou a se prostituir pela mãe e pela qual ele se apaixonou perdidamente, segundo ele mesmo narrou nos autos do processo. Exatamente. A Mariquinhas, ele conheceu ela tinha 13 anos, mas já era uma menina devassa, tanto que o nome dela era Maria da Conceição e o apelido era Mariquinhas a Devassa, entendeu? E ela era uma espécie de meretrícula, quer dizer, um diminutivo de meretriz. A mãe dela era proxeneta, explorava a prostituição dela. E eles conheceram o Pontes Lisgueiro pedindo esmola na casa dele. Pontes Lisgueiro olhou ela, era solteiro, e se apaixonou por ela e passou a bancar ela e a mãe, as duas. E aí, mas só que a diferença de idade era muito grande e a Mariquinha gostava de se entregar a vários homens. E ele flagrou a Mariquinha 2 vezes, segundo ele, traindo ela. Porque na cabeça dele, ele entendia que ela tinha um compromisso com ele. Mas, na verdade, ela ia lá, às vezes, extorquí-lo, né? Em poucos minutos de amor, ali, de carinho, de carícias, ela saía de lá com uma boa grana. E aí, da última vez que ele flagrou ela traindo ele... Que, na verdade, ela estava, parece, conversando com o rapaz, né? Não, a história, o que se encontra no inquérito policial, ele realmente flagrou o rapaz e o rapaz saiu... No ato sexual. No ato sexual. E o rapaz saiu seminu, do jeito que estava, arrebanhou as roupas que conseguiu... Ao estilo pé de pano. Para cobrir a genitália e saiu. E aí, ele, revoltado, tirou licença no Tribunal de Justiça, foi para o Piauí, estado do Piauí, e de lá trouxe um escravo chamado Guilhermino, que ele comprou esse escravo lá. E contou para Guilhermino todo o plano que ele queria se vingar de uma menina que tinha um relacionamento com ele. E aí é que estamos, o crime foi premeditado e Pontes Lisgueiro não tinha nada de demente senil. Até porque ele encomenda 2 caixões, né? Ele faz o seguinte, ele manda o escravo comprar facas e amolar. Ele faz 3 máscaras, uma para ele e 2 para outros 2 escravos, Guilhermino e outro escravo. Ele fez um curso de funilaria para solda em zinco. Ele encomendou um caixão ao compadre dele, Amâncio, da Paixão Cearense, que era pai do grande poeta e compositor Catulo da Paixão. Eu desconfiei quando eu fiz a pesquisa. Catulo da Paixão Cearense. Inclusive, Catulo foi eleito membro da Academia Maranhense de Letras, nunca veio tomar posse revoltado porque o pai dele respondeu o processo e foi condenado. A justiça não tem culpa de nada disso. 8 anos. E nem a academia não tem culpa disso. Tá? E aí, mandou comprar cordas para amarrar, e aí, com todo esse planejamento, esse projeto cruel e horrendo contra uma vítima inocente e indefesa, ele coloca em execução esse projeto. Manda chamar a Mariquinhas à sua casa, em princípio ela ficou receosa, aí ele mandou um novo recado dizendo que tinha vindo do Piauí, trazendo joias, doces, coisas que ela gostava. Aí Mariquinhas, embora relutante, vai com uma amiga. E o Pontes Lisgueiro o tempo todo dizendo para a amiga ir embora e tal. Elas chegaram na casa dele lá por volta de meio-dia. Às 3 e pouco, a amiga da Mariquinha disse, olha, eu vou embora que eu preciso preparar o jantar para os meus patrões. E Mariquinha ficou sozinho. Foi nessa hora que ele disse, vamos comigo ao quarto que os teus presentes estão lá. Quando ela vai,
que ela entra, o escravo Guilhermino já agarra ela por trás, dá um golpe nela, e ele vem com um pano molhado de clorofórmio, que se usava na época. Coloca nas narinas dela, ela fica desacordada, e ele vem com um punhal e começa a apunhalar, enquanto o escravo estava segurando ela, apunhala ela. Isso no dia 14 de agosto de 1873, que com base nesse livro tornou-se o Dia Maranhense de Combate à Violência de Gênero contra a Mulher. Foi em face desse livro que eu escrevi. E aí, ali, não satisfeito com as punhaladas que dava, narra o escravo Guilhermino no seu interrogatório. Ele, ensandecido, começou a morder os mamilos dela, rasgar o vestido dela e morder os mamilos no meio do sangue que ali caía. E aí deu um golpe no abdômen dela, abriu as vísceras, apareceram. E nisso, muito sangue, ele manda o Guilhermino sair para pegar um material para ele limpar aquilo. E quando o Guilhermino volta, o caixão que ele encomendou para colocar a Mariquinhas dentro tornou-se pequeno, porque ele calculou mal a altura dela. E aí começa o horror. O projeto, que era só matá-la, se transforma numa cena cruel e impiedosa de um malvado desembargador ou um malvado ser humano. Ele decepa primeiro a cabeça dela, depois secciona as pernas para poder caber no caixão. Quer dizer, então ele mutilou o corpo dessa infeliz menina que não passou da fase da adolescência e colocou dentro daquele caixão e fechou. Depois ele ficou circulando na casa e pegou aquele caixão com o Guilhermino, que foi coautor e copartícipe ao mesmo tempo, coautor no primeiro momento e copartícipe. Tanto o Guilhermino quanto o pai do Catulo são condenados pela participação. E o outro escravo também. E aí ele coloca esse caixão de madeira dentro do caixão de zinco. E como ele tinha feito um curso de solda, ele tenta soldar o caixão. Não consegue. E aí esse caixão fica lá e o corpo vai entrando num estado de decomposição natural. De putrefação, começa a feder, né? E aí ele manda chamar o pai do Catulo da Paixão Cearense, que era o Amâncio da Paixão Cearense. Para ele vir, eles eram compadres. Aí ele disse: compadre, eu cometi um desatino, matei a Mariquinha. E agora eu tenho que ocultar o cadáver, tenho que esconder isso. E aí o funileiro, que era o compadre, termina o serviço, ajuda ele a carregar o caixão. Botaram primeiramente embaixo, porque a ideia dele era colocar dentro de um barco e levar para outro lugar para sepultar, no caso Alagoas, que ele era alagoano. E aí continua novamente o fedor, o cheiro. Ainda mesmo com a solda ficou alguns... Aí ele tem que enterrar. Sim, aí ele chama o compadre de novo, o compadre isola o que dá para isolar e disse: não vai adiantar. Aí ele resolve enterrar no quintal da casa dele. E acaba sendo descoberto por conta disso. Porque nesse ínterim, aí foi 1 ou 2 dias, a mãe da Mariquinha sente falta dela e sai à procura da filha. E o primeiro lugar que ela foi lá na casa de Ponte Fisgueiro. Eu vim atrás da minha filha. Ela saiu de casa dizendo que tinha vindo para cá. Não, ela não está aqui. Ela esteve aqui, mas já foi embora. Aí a mãe vai em outros lugares, vai nas sedes de jornais, porque a Mariquinha gostava de se envolver com jornalistas, com jovens, ela gostava de cabaré, dessas coisas. Ela foi em todos os lugares possíveis onde a Mariquinha podia estar e nada. Volta lá novamente, nada. Aí a polícia é chamada, vai lá, não pode entrar na casa dele porque ele era desembargador. E aí o chefe de polícia oficia ao governador da província, no caso que não era considerado estado, era uma província, o Maranhão, e o governador, baseado nas suspeitas já dos policiais, oficia ao presidente do Supremo Tribunal Federal no Rio de Janeiro, e vem de lá uma ordem... Por conta da prerrogativa de foro. Vem de lá uma ordem autorizando o ingresso na residência, e quando a polícia ingressa, vai ao quintal, encontra terra removida e desenterra, vê numa cova rasa o caixão, e quando abre o caixão, vê o corpo... Terrível, terrível. Entendeu? E agora... aí ele é preso e é levado para o Rio de Janeiro
para ser interrogado e processado. E acaba condenado. E ele foi condenado ainda à prisão perpétua, né? Não, ele é réu, confesso. Pelo Código Criminal do Império, a pena para o crime que ele cometeu era a pena de trabalhos forçados. Galés, como ele já tinha 62 anos, ele conheceu ela aos 60, matou aos 62. A pena de galés e de trabalho forçado foi substituída pela pena de prisão perpétua. E há relatos óbvios de que ele morreu na prisão. Porém, também tem uma história que ele teria fugido e mandado uma carta para um compadre também, mas nunca comprovado. Não, né? essa história nunca foi comprovada, não está no processo, não há nenhum jornal da época que tenha publicado com idoneidade, com idoneidade, né? Então, o certo é que ele foi réu confesso, e uma das coisas que me levou a acreditar que ele não era demente senil, porque após o crime, o assoalho, que o prédio era assoalhado, não era piso, era assoalhado, ele mesmo pediu para o Guilhermino trazer panos e jornais e limpou. Limpou a cena do crime. Limpou a cena do crime. E quando ele foi interrogado, ele confessou espontaneamente a autoria do delito, inocentou Guilhermino, o pai do Catulo, e o outro escravo, disse que ele assumiria sozinho, disse que matou por amor, e também disse uma coisa que me chamou bastante a atenção, que quem fez a defesa prévia dele, a primeira defesa, quem escreveu foi ele. Então, quem tem Alzheimer, quem tem demência senil, não poderia escrever. Professor, agora ele, pelo menos, dos males o menor, ele foi condenado e acabou morrendo na prisão. Mas a baronesa, que foi autora de um crime bárbaro contra um menor de 8 anos, um infanticídio, ela foi absolvida. Fale um pouco sobre o crime da baronesa. O caso da baronesa... Crime da baronesa, eu vou pedir que a câmera feche aqui, é este livro... este livro que o professor nos presenteou. Certo. O caso da baronesa tem particularidades diferentes do Pontes Visgueiro, e foi um crime que aconteceu no dia 13 de novembro de 1876. Ou seja, 3 anos depois que o Pontes Visgueiro tinha cometido esse crime aí de feminicídio. Foi ali na rua de São 13 João. de maio. 13 de maio, 13 né? de maio. Lá aconteceu... Próximo da sede da escola de farmácia e odontologia, da faculdade, né? Ali onde é o museu histórico, por ali. Ali naquela rua aconteceu o crime da baronesa, o crime de Pontes Visgueiro e o crime do martelo, que foi aquele arteiro matou o brasileiro, um português arteiro, matou o sócio dele, também mutilou o corpo todinho, botou... Picoteou. Botou dentro de uma mala, foi conhecido como crime da mala, e jogou num lixeiro que tinha ali, bem perto onde é hoje o Mateus, que sobe a Rua das Cajazeiras. Ali era um lixeiro, ele jogou lá. Foi conhecido como crime do martelo ou crime da mala, entendeu? Mas o crime da baronesa tem uma particularidade um pouco diferente. Por quê? Desde o início ela nunca confessou a autoria do delito. Ela sempre disse que o escravo morreu... acometido de vermes, né? De vermes nematóides do tipo Ancylostoma duodenalis, atestado pelo médico da família, doutor Antônio dos Santos Jacinto. Tá? E esse médico, inclusive, ele foi embora daqui de São Luís porque a imprensa começou a malhar ele, que houve uma polêmica. O escravinho, o Inocêncio, quando foi feito... Inocêncio era o nome do escravo. Do escravo, da criança. Da vítima. Antes dele, 2 meses antes... Pretensa vítima, né? Antes dele, 2 meses antes, um irmão dele, que tinha 11 anos, que Inocêncio tinha 8, também morreu em circunstâncias parecidas. O nome do irmão dele era Jacinto. E o nome desse que gerou a polêmica, que gerou o processo, Inocêncio. Aí a baronesa negou o tempo todo. Não, eu me louvo, inclusive, nos atestados, nos relatórios do médico Antônio Jacinto, que dizia
que ele era portador de hipoemia intertropical. O que era a hipoemia intertropical na época? O que nós chamamos hoje de anemia. Ele tinha bastante verme, comia terra. Mas quando foi feito o exame cadavérico, pelos peritos, eles disseram que o Inocêncio, ao contrário do que o médico Antônio dos Santos Jacinto tinha dito, morreu de maus tratos, espancamentos imoderados, ele tinha lesões na cabeça, nos punhos, no joelho, em vários locais. E aí o Santos Jacinto, que era doutor em medicina, ele disse, não aceita esse laudo. Requereu ao juiz que fizesse um novo exame cadavérico. Né? Exumação do cadáver, perfeitamente. E aí ele disse, eu exijo e peço autorização para ir. Por quê? Porque os peritos fizeram o exame só sob o aspecto externo do cadáver. Não abriram o abdômen para constatar o que o médico dizia em suas receitas. Se tinha a verminose ou não. Aí ele pediu que o juiz autorizasse. Aí quando eles abriram o abdômen do escravo e que fizeram o seccionamento das vísceras intestinais, encontraram lá os vermes. Verme, terra, né? Terra, exatamente, vermes e terra, que ele comia terra. Aí o Santos Jacinto, olha aí. Aí gerou a polêmica, será que foi, que não foi? A polícia... Ou seja, então, na verdade, a condução do processo passou, então, por uma análise técnica, por uma perícia. Técnica. E eu vi aqui também, apesar da polícia da época estar sob o comando do maior inimigo do marido da baronesa, que era o Barão de São Bento. O marido dela era o Barão de Grajaú. O Barão de São Bento é quem estava... Mas na época ela ainda não era baronesa, não, né? O título veio depois, né? Depois. Na época ela era só a dona Ana Rosa Viana Ribeiro. Esposa do senhor Antônio Carlos Viana Ribeiro, que tinha sido deputado e amigo íntimo do imperador Dom Pedro II. Que é quem lhe outorga o título depois. Mas depois de tudo isso. O Barão de São Bento era inimigo do marido dela, que era o Barão de Grajaú. Inimigos políticos. Político e pessoal mesmo. O Barão de São Bento era amigo do pai do escritor Graça Aranha, que era dono do jornal O País, e esse jornal ficava bombardeando. E aí, o que acontece? Pelo meu olho clínico de professor da disciplina de Direito Penal, Processo Penal e Magistrado, vi aqui uma incompetência da polícia na investigação, porque a polícia esteve na casa da baronesa fazendo buscas. Se encontrou, não fez a apreensão de quê? Palmatórias, chicotes, correntes, instrumentos que na época eram utilizados para castigar os elementos escravizados, os indivíduos escravizados. Se viu esses apetrechos... Fez que não viu. E aí não havia nenhuma prova dentro dos autos. Que apontasse para as contusões, salvo as que foram encontradas no próprio corpo. Perfeitamente. Então aqui, sob o ponto de vista técnico, você já começa a desconfiar. E na época, assim como os castelos franceses, os prédios coloniais maranhenses não tinham banheiro. E ela no depoimento disse que como ele estava muito fraco, então tinha uma escada que descia para o quintal, o sujeito urinar e fazer suas... Necessidade na cintina. Exatamente. Aí ela disse que várias vezes ele escorregou e caía, fraco, né? E aí, quer dizer, a versão dela foi mais ou menos isso. Mas aí eu fui aprofundar a coisa. E o próprio Graça Aranha, no livro dele, meu próprio romance, ele disse que era garoto, ele tinha uns 14 anos, 15 anos na época, e via a figura do promotor de justiça Celso Magalhães, nos intervalos do júri, vim prestar conta ao Barão de São Bento do que estava acontecendo lá. Porque o Celso... Então foi um julgamento político. E eu coloquei nesse livro cartas, bilhetes do pai do Celso Magalhães, pedindo ao Barão de São Bento um emprego para ele, que teria chegado recém-formado da Faculdade de Direito do Recife. E o Celso Magalhães, o Barão de São Bento, atendeu e nomeou ele promotor de justiça
Só que ele não começou a carreira dele de Ministério Público pelo interior, como naquela época já era, para começar a primeira entrância e tal. Ele já foi designado para trabalhar nesse processo. Então, na verdade, o que se subentende é que teve um vício acusatório. Pois é, e aí o que acontece? Ele não fez a denúncia, ele já pegou o processo andando. Só que lá, em Recife, ele veio influenciado... Mas ela foi a júri, teve libelo. Foi. Ela veio influenciar, ele veio influenciado por ideias abolicionistas, foi contemporâneo das ideias de Castro Alves, foi aluno de Tobias Barreto, que era mulato e era um grande abolicionista e professor de criminologia e direito penal na época. E aí, primeiramente, ela foi impronunciada, o juiz impronunciou ela. E houve recurso do Celso Magalhães e o Tribunal de Justiça a pronunciou e mandou recolher, colocando no mandado: prenda e recolha a delinquente Ana Rosa Viana Ribeiro. Está escrito no mandado. Aí ela vai a júri. Um dano à imagem dela substancial, se acaso efetivamente inocente. Né? Exatamente. Aí vai a júri. Ela vai a júri. E aí eu fui aprofundar. Naquela época, quase todo mundo era proprietário de escravo. O corpo de jurados, embora não tendo nenhum indicado pelo marido dela, que era barão, todos indicados pelo barão de São Bento, mas quase todos eram proprietários de escravos. A própria igreja tinha escravos. O Maranhão foi o segundo maior mercado escravocrata do Brasil, só perdia para a sede. O avô de Celso Magalhães era traficante de escravos lá em Penalva. O testamento de Celso Magalhães, o promotor, ele recebeu vários escravos de herança. Professor, é verdade que as damas da sociedade compareceram ao julgamento vestidas de preto em sinal de luto? Aquilo é algo romantizado no romance de Josué Montelo, Os Tambores de São Luís. Eu não vi isso nos autos. Eu vi nos autos... porque também não tinha como. Eu vi nos autos o seguinte: enquanto o barão de Grajaú, solidário à sua distinta esposa, Ana Rosa, foi para a sessão plenária enfrentar o julgamento, o barão de São Bento, seu maior rival, não foi. Estava no prédio ao lado. Na tipografia, onde era rodado o jornal, sendo informado nos intervalos do júri pelo próprio promotor Celso Magalhães, segundo Graça Aranha. Eu digo o livro, meu próprio romance, de Graça Aranha. E aí, a baronesa de Grajaú, ela foi absolvida pelo Conselho de Sentença dos Jurados, até porque o advogado de defesa dela era um advogado chamado Paula Duarte, que se formou no que hoje é a USP. Ele era da Escola de Direito do Largo de São Francisco, como se chama. E ele tinha um parentesco, eu vi a biografia, o pai dele teria sido ministro do Supremo, ou o tio dele teria sido. Então ele tinha uma formação jurídica muito boa. E ele era mais experiente do que o Celso Magalhães, porque o Celso Magalhães tinha acabado de chegar do Recife, formado em Direito. Porém, vinha com aquela garra, com aquela ganância, com aquela coisa. Mas acabou sendo... levado de rodão. Exatamente. O Paula Duarte escrevia belíssimas peças de defesa. E veja você que nesse livro aí você vai ver os textos que Celso Magalhães escrevia contra os negros. Ele era racista ao extremo. Entendeu? Eu transcrevo, não vou dizer aqui. Quem quiser adquirir a obra vai ver os textos de autoria dele. Inclusive num grande poema dele chamado O Calhambola, que alguns dizem que é a introdução do naturalismo no Brasil, né? Não sei. E aí, com a derrota dele nesse júri, o marido da baronesa, Antônio Carlos, ele é alçado ao cargo de governador da província. Um dos primeiros atos dele é exonerar a bem de serviço público. Diz que ele tinha ligações estreitas com a Ana Jansen, né? Mas aí já vai ficar para um novo encontro. Professor, veja o quanto é interessante a sua vida e a sua produção literária. Passou extremamente rápido um assunto que é histórico, mas que também é legal e atual.
Eu queria muito lhe agradecer a sua presença. O caso das formigas, o processo das formigas vai ficar para um novo encontro que futuramente nós vamos marcar, e eu queria que o senhor fizesse suas considerações finais. Eu agradeço imensamente a lembrança do meu nome para falar sobre esses casos, essas histórias verídicas, genuinamente maranhenses, que são um marco histórico, todos dois. O Ponte Lisgueira é o marco histórico do feminicídio, porque foi o primeiro a ser documentado, a saber... E marca a data? Exatamente. E o da Baronesa também, porque naquela época foi um escândalo uma mulher da alta sociedade sentar no banco dos réus acusado de matar um escravo que, pelo Código Criminal do Império, era considerado coisa, não era pessoa. Um bem pessoal. Um bem pessoal. Então, Sérgio, eu agradeço a você e a sua produção a lembrança do meu nome e dizer o seguinte, que essas obras aqui, elas são de interesse para a leitura de qualquer idade e para qualquer tempo, principalmente o tempo atual em que está em voga, está na ordem do dia a discussão sobre essa questão da violência contra a mulher, a violência de gênero contra a mulher e também contra a discriminação, né, o racismo contra as pessoas que no passado foram escravizadas em nosso país, no período colonial e imperial. E eu agradeço e me coloco à disposição para discutir sobre esse tema e sobre outros temas relevantes da história do Maranhão, conhecido para o mundo todo como Atenas brasileira. Obrigado, professor. O Legal e Atual encerra aqui. Hoje tivemos a oportunidade de ter uma verdadeira aula sobre direito e vocacionada para essa preocupação de proteção da mulher e da criança. Na quinta-feira, às 15h, nós teremos o nosso tradicional encontro, através da TV Assembleia, canal aberto 9.2 e pelas nossas redes sociais. Muito obrigado pela presença e até o próximo programa.